eu ficar aqui e fechar a porta aqui só pra falar. Vou ficar escondidinho aqui. Aí quando passar esses três aqui, eu pauso ali e ligo o microfone, ou se eu ligar o microfone? Você tem que pausar lá naquela setinha. Ah, aqui, né? Seria aqui. Isso. Aqui, eu pauso aqui e ligo o microfone. Tem mais um ainda, né? Qual você quer colocar qual? Você está ouvindo? Clica na seta aqui. Você está ouvindo a voz do Brasil para Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Graças a Deus, queridos e amados ouvintes, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Eu, evangelista Adrian Rocha, podendo ter o prazer de estar mais uma vez aqui na programação A Voz do Brasil para Cristo. Eu estou feliz em poder fazer parte de mais um dia, de mais uma tarde, poder fazer parte aí, podendo adorar a Deus junto com você, compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Qual que é o nome dela? Terezinha. Quando você quiser colocar. Você viu? Vou colocar só o vídeo. É uma Terezinha pediu um plano branco. Aqui, ó. Já coloca lá então. Agora você volta lá junto. Não, já tá na próxima. Não, só pausa. Você quer falar já? Quer falar. Deus, irmãos, aqui do meu lado esquerdo está aqui comigo a presença ilustre do nosso irmão Marcos Souza. Ele também que faz parte da mesma congregação que eu, ali da Igreja Brasil para Cristo, do Comerciários 3. A paz do Senhor, irmão Marcos, e uma boa tarde. Amém. Santo é o nome do Senhor. Eu queria estar agradecendo ao convite do nosso irmão Adria, que nos convidou a estar presente nesta tarde para estar fazendo o querido do Senhor. Também ao meu lado está o nosso irmão Gerson, lá de Rubião Júnior. Ele está passando para ele. Paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes da Rádio Resgate FM, ligados aqui no programa A Voz do Brasil para Cristo. E desde já eu queria estar agradecendo pela oportunidade, estar agradecendo ao Adrian pelo convite, e agradecer primeiramente a Deus, honrar o nome de Deus por essa oportunidade, por tudo a qual Ele vem fazendo em nossas vidas. E estar aqui é um verdadeiro privilégio. Eu queria que já agradecer e que os irmãos ficassem ligados, porque hoje Deus tem uma palavra poderosa para falar com aos nossos corações. Amém? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É isso aí, Diácono Gerson, ali da congregação, né, da Igreja Brasil para Cristo de Rubião Júnior, acabou de falar com vocês. Irmãos, logo para começar a nossa programação, eu já quero estar aqui pedindo para o nosso irmão Marcos, está soltando um hino para nós adorarmos juntos ao Senhor. Então vamos de louvor, Júlio César, Trono Branco. Santo é o nome do nosso Deus.
Uma grande multidão que ninguém podia enumerar. Os céus e a terra se passaram e o mar já não existiu. Vi uma grande multidão que ninguém podia enumerar. Santo é o nome do Senhor. Isso aí, pessoal, fique com a gente aí, compartilha a nossa live, convida mais pessoas aí para estar ouvindo a palavra de Deus. Os céus e a terra se passaram, o mar deu seus mortos à terra e o bem mais acima um trono branco com milhares de anjos rodeados e um varão de branco num trono assentado, e o Espírito dizia: é o leão, a tribo de Judá. Senhor, não lembras de mim? Ergadorian das Nai. Não dançam, tem luz que não parece mesmo. Esse aqui eu não sei se é esse. Colocou essa camisa. Vi todos os povos, tribos, línguas e nações perante aquele trono chegar. Reis, ministros, presidentes, poderosos, ricos, homens que fizeram a história da humanidade, ninguém podia escapar. Hitler, Mussolini, Napoleão Bonaparte, Valdez, que negou a existência de Deus em todas as suas filosofias, tremia mais que o rei Belsazar. Diziam: montes caiam sobre nós, porque não podemos suportar a glória daquele que está sentado lá. Senhor, não lembras de mim? Vai tranquilo aí? Tá dando certo lá? Não, eu arrastei ali e apareceu aqui. Será que eu coloquei errado aqui embaixo? Não. Esse aqui é o que vai tocar o próximo, tá vendo? Ah, o próximo? Então tá aqui, não tem problema. Aí ele vai tocar. Toda sorte de pecados e tormentas perante aquele trono comparecer. É só clicar em cima e lixo. Cães, feiticeiros, idólatras, sodomita, afeminados, assassinos, ninguém podia passando, você clica lá naquela setinha, lá naquele duas uma voltinha aqui, ó. E o grande livro da vida foi aberto, e quem não foi achado escrito no livro da vida do lago de fogo eu vi lançar. Aí eu continuo tocando de fone. Ah, tá. E aqui o máximo. E aqui quando você vai E aqui, as almas que desciam ao inferno sobre o julgamento de Jeová. mas tá indo bem. Boa programação pra vocês aí. Obrigado, Barão. Obrigadão, viu? Tô tranquilo. Quando o gigantesco anjo arrastou uma grande multidão até o trono, e a surpresa foi Quer descer. que eu faça uma lista já de hino aqui? O que você acha? Das que levantavam sua mão e afirmavam: povo de Deus. Ela tá vindo nessa câmera aqui. Então, esse notebook tá agora aqui. Crentes preguiçosos, contendeiros, vangloristas, murmuradores, malpagadores, uma infinidade estava tudo lá. Cantores, pastores, bispos, reverendos, que arrastavam multidão. Irmãos, glória ao nome do Senhor. Vai colocando aí nos comentários os hinos que os irmãos querem que nós soltemos aqui na rádio, amém? Vai colocando aí nos comentários que a gente vai colocando aqui. 1 ano, 1000 anos, 50 mil anos, eu não sei quanto tempo o julgamento durou. Irmão Pedro Júnior, música Não Pare, pode deixar, Barão, vou pôr. Ninguém saiu vencedor. E a igreja
Igreja noiva do Cordeiro, para a Nova Jerusalém de Deus vou. E eu vi que num bradar de arcanjo, quando o grande livro da vida fechou, Não pare daquela irmã. Senhor, em seu nome eu preguei, revelei, adivinhei, Senhor, em seu nome profetizei, preguei, estremeci templo, enriqueci, não lembras de mim? Ergandou e andas na gachai, O som não para de tocar. esqueço. Aleluia. Graças a Deus. Amém, irmãos. E agora nós vamos, a pedido da nossa irmã, vamos tocar mais um louvor. Não pare, Midian Lima. Vamos adorar ao nome do Senhor nosso Deus. O pessoal não colocou mesinho? Quando for assim, desligou o microfone. Tá desligado? Todos? Todos. Tá. Aquele link ligado? Não, tá todos. Será? Tá. É azul? Tá. Chega só entrar pelo... Pelo meu televisor? Não. Aqui? Aqui tá no seu. Talvez está chegando assim. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Na live tá saindo. Na live. Não, na live não. Não pare de Não dá pra entrar na live. Eu preciso ir fora para ver na rádio. Você vai o quê? Eu vou dar um sinal assim, você fala alguma coisa no microfone, eu vou ver se está saindo. Peço que ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Santo é o nome do Senhor. Vou te honrar. Santo é o nome do Senhor. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Cobertor das suas lágrimas, Ele mandou te falar. Meus irmãos, vai deixando os hinos que os irmãos querem que nós coloquemos aqui. Nosso irmão já pediu. Deixa eu ver o nome do irmão. Pedro Júnior já tinha pedido Não Pare. Pode deixando aqui nos comentários que a gente vai pôr para os irmãos os hinos, amém? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. É complicado, né? Tipo, o Matheus, ele sabe mexer aí. Não, mas eu não. Eu venho só para acompanhar. Oi? Sou um expositor da palavra, não técnico. Coloca uma coisa do lado. Há tempo pra tudo.
Glória a Deus, irmãos, vão mandando o hino, escrevam aí nos comentários para a gente poder colocar para tocar aqui, para a gente estar louvando o nome do Senhor, amém? Você tem um hino de preferência? Deixa aí nos comentários, coloque aí, para a gente poder estar colocando aqui para tocar, em nome de Jesus. Também acompanhe a nossa rádio aqui também pela programação 87,9. Santo é o nome do nosso Deus. Vamos estar louvando ao nome do Senhor com o hino da voz da verdade, porque o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é forte, aleluia. Vamos estar louvando o hino da voz da verdade, o hino que se chama Voar, um hino bem conhecido. Santo é o nome do nosso Deus. Vencear, Marcos José Rocha, participação página. Vencear do Gerson Ramos. Comigo, mais fofinho. Desliga seu microfone. Exatamente. Sabe que eu falei meu nome aqui? Tá só uma voz dos seis aí. Aleluias. Já? Parou. Não, Mateus, isso Foi aqui, né? Aí aqui, né? vencear comigo, santo é o nome do Senhor. Vamos lá, irmão. Juliana Guiar, não. E agora? Quando aparece retomar ali, para, corta o... Eu acho que é porque na hora que ele aperta aqui pra poder pausar os microfones assim, corta aí, não corta? Deve ser, né? Juliana Guiar, nunca vi vencer a Juliana Guiar. Não achei, não vi, mas depois eu falei, não, só mudar ele. Não importa o abismo em que você está, ele enche os seus pulmões e faz você voar. Voar a liberdade real, voar pra ser feliz, voar na paz de Jesus Cristo, inconfundível amigo ele é. Pegou um texto básico ou... Adriano, Fala um pouco. porque invocamos, eu vou ver se eu acho esse do vencer que eu não achei. Deixa eu ver se eu... Não, já tá. Usando aqui na roxa ali. Invocamos o teu nome, Ah, achei. invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Tá ligado lá então? O teu nome, Só fica chiando, né? o teu
Graças a Deus. Louvado seja você. Pode acontecer em mim, irmão. Vê, 1 Coríntios 13, 15. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, nesse Só que ele sim, lugar. depois apareceu Jesus. Teu grande amor, que tudo pode curar. Santo é o nome do Senhor. Manifesta, Senhor, o teu poder, com prodígios, milagres, sinais. Manifesta, Senhor, nesse lugar, o teu grande amor, que tudo pode curar. Só nós achamos. Vamos ver se Esse aí. não tem, se não apareceu já. Não. Invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Invocamos o teu nome, invocamos o teu poder. Irmãos, continue, aleluia, conosco. Daqui a pouco nós teremos, santo é o nome do Senhor, um bate-papo abençoado, tá? Um bate-papo. Então continue com a gente aí, que vai ser bênção na tua vida, aleluia. Amém, irmã Maria José? Eu acabei que não achando, irmã, vou por outro. O teu poder manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, nesse lugar, o teu grande amor, Procura aí, gente. pode curar. Manifesta, Senhor. Manifesta, Senhor, nesse lugar, o teu grande amor, que tudo pode curar. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, nesse com prodígios, milagres, sinais. Manifesta, Senhor, nesse lugar, o teu grande amor. Entra outra, você vai falar alguma coisa. Qual que você tinha falado? Carol, qual que você tinha falado? Árvore cheio de vida cortaram,
assim, pra gente estar fazendo uma oração pelo nosso país, pela nossa nação. Então, desse hora, Mas ainda bem que a resposta vem do céu. glória a Deus, irmãos, compartilham aí, compartilham a live, compartilha aí. Vamos usar essa ferramenta que é o Facebook, né, para estar pregando a palavra de Deus, né, para estar podendo fazer com que a palavra de Deus ela venha estar se expandindo, né, a todo ser humano, a toda criatura. Vamos cumprir o ID de Jesus, né? Pregar o Evangelho a toda criatura. Então, já que esta ferramenta do Facebook, da live, está aí exposta em nossas mãos, então vamos trabalhar de acordo com ela. Vamos trabalhar, então compartilha, convide um amigo, porque Deus tem uma palavra ao coração dele, em nome de Jesus. Glauco, Pai Senhor, varão. Tô com sede, varão. Tá calor, hein? A unha tá do lado aqui, ó. Santo é o nome do Senhor. Nossa irmã Márcia, Regina, Pai Senhor, irmã. Minha tia, Maria José também. Deus abençoe, tia. Está aí nos acompanhando. Em nome de Jesus. Quero descer. Ô, irmã Márcia, você pode deixar, querida. Vou estar pondo aqui. Vamos ver se eu acho, na verdade. Se tem. Cara, tem vários que quero descer. É de quem? Aqui é o meu. Será? Acho que é. Na minha servida. Esse aí. Vi Deus minha vida restaurar. Depois, né? Você vai dizer isso aqui.
quer deixar rodando aqui, depois ora aqui, ou quer fazer uma oração aqui junto? Tudo junto? Acho que não, vai ora primeiro aqui na rádio, e depois aí, os dois juntos. Só que a música não fica de fundo. Vou deixar, eu quero descer mesmo. Deixa eu ver. Não, depois vou fazer assim. Aí coloca aqui pra orar. Esqueci a oração. Aí ora aqui. Você ora? Não, Varão, você vai orar tudo junto. No Face aqui junto. Glórias a Deus. Irmãos, logo logo a gente já vai estar colocando mais alguns hinos para a gente estar louvando ao nome do Senhor, mas eu gostaria de tomar aqui, a gente está fazendo uma oração, nós sabemos a situação que se encontra o nosso país, né? Nós sabemos a situação que se encontra a nossa cidade, não somente a nossa cidade, não somente o nosso país, mas também todo mundo, né, ao qual foi tomado por este caos, por este vírus, né, o Covid-19. Tem muitas pessoas que estão morrendo, né, infelizmente. Tem muitas pessoas que estão padecendo por causa deste vírus. Então é papel da igreja a gente estar orando, apresentando famílias em oração, apresentando a nossa cidade em oração, apresentando o nosso país, o nosso governo, o nosso presidente em oração. E eu gostaria que os irmãos, aonde estiver aí, seja na sua casa, seja aonde você estiver e puder ligar o teu pensamento com Deus para a gente estar conversando com Deus, orando a Deus a favor do nosso país, a favor da nossa nação. E eu queria estar pedindo para o nosso irmão Gerson estar fazendo esta oração em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Irmãos, vamos estar nos ligando nesse momento com o trono da graça, vamos estar orando a Deus para que Ele possa mudar essa situação, mudar essa realidade a qual nós estamos vivendo. E nós sabemos que somente Ele pode mudar, que o nosso socorro está ligado a Ele. Então, eu peço que os irmãos clamem nesse momento, que os irmãos possam orar com o seu coração aquebrantado para que Deus venha ouvir e sarar a nossa terra. Oramos ao nosso Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós queremos te dar graças nesse momento, Pai. Pai, pelo fôlego de vida, pela saúde a qual o Senhor tem nos provido, Pai, pela nossa saúde mental, pela nossa saúde espiritual, Pai. Pai, nós queremos agradecer, Pai, pelo dia de hoje a qual o Senhor proveu o alimento, proveu o conhecimento, o entendimento, Pai. Pai, nós queremos agradecer a Ti por tudo quanto há feito em nós, tudo que há em nós, nós queremos agradecer, Pai, nos nossos lares, nas nossas casas, nos nossos familiares, Pai, nós queremos agradecer, Pai. Pai, nesse momento nós queremos clamar, Pai, interceder por essa terra, interceder, Pai, por esse mundo, por essas pessoas, Pai, a qual estão sofrendo, a qual estão sendo, Pai, massacradas, a qual estão sendo, Pai, ceifadas, Pai, por esse vírus, por tudo isso que está acontecendo, Pai, na terra, Pai. Pai, nesse momento nós clamamos a Ti, porque nós sabemos, Senhor, que o nosso socorro está em Ti, que o nosso descanso está em Ti, e nós cremos, Pai, que da mesma maneira qual esse vírus veio, ele vai embora, Pai, porque os Suas mãos poderosas já estão trabalhando em prol daqueles que clamam, em prol daqueles que se colocam nas madrugadas, Pai, intercedendo por esse mundo, intercedendo, Pai, por esse Pai, porque nós queremos decretar que a nossa cidade de Botucatu é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso estado de São Paulo também é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa nação também é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Pai, nós clamamos a Ti, Pai. Pai, que o Senhor venha visitar lares, que o Senhor venha visitar casas, que o Senhor também possa visitar, Pai, pessoas a qual estão no leito de UTI, sofrendo por este vírus, Pai. Que o Senhor vai colocando, Pai, todo o mal por terra, colocando
repreendendo toda obra maligna por terra, Pai. Que o Senhor venha dar vitória, Senhor, para aqueles que clamam a Ti. Que o Senhor venha dar vitória, Pai, para aqueles que esperam em Ti. No nome de Senhor Salvador Jesus Cristo eu clamo, Pai. Intercedo por essas vidas. Que o Senhor, Pai, venha ter misericórdia das nossas vidas. Que esse mal não venha atacar as nossas famílias, as nossas parentelas, e nós podemos, Pai, por um momento descansar no meio desse caos, no meio dessa luta qual nós estamos vivendo, porque nós sabemos que o nosso descanso está no nosso Deus. Deus, nós clamamos também, Pai, que o Senhor venha sarar essa terra, Pai, e nós podemos voltar, Pai, a adorar o Teu santo e bendito nome nos nossos templos, que nós podemos voltar, Senhor, a adorar a Ti, com o coração aquebrantado, com o coração cheio de alegria, Pai, de estar na Tua presença. Então, Pai, vai de encontro, dando força aos nossos pastores, os nossos governantes, vai dando força aos nossos presidentes, os nossos representantes, Pai, que eles possam, neste momento, Pai, ter ciência, sabedoria e conhecimento para lidar com essa situação. Pai, nós clamamos a Ti, Pai, porque nós sabemos que o Senhor pode tudo, e nós sabemos que o Senhor tem um plano, Pai. Então, Pai, que o Seu plano venha a ser concretado na face dessa terra, e que nós podemos, Pai, sair dessa situação mais crentes, mais firmes naquele que fez a promessa. Pai, eu quero já pedir e agradecer, Pai, por essa oportunidade, por esse momento de oração ao qual o Senhor nos cede, Pai, para falar contigo. Deus, fica conosco no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, é isso aí, né? A gente sabe que este vírus, né, o Covid-19, não é brincadeira, e nós devemos tomar as devidas precauções, né? Assim como a saúde diz, né, para a gente tomar as devidas precauções, tomar cuidado, tomar as devidas precauções ao sair, né, porque não é brincadeira, mas nós cremos que a igreja está sendo guardada pelas fortes mãos do Senhor. Nós cremos que a igreja passará por isso, que isso não veio para afetar a igreja, com que a igreja pereça, né? Nós não cremos que este vírus veio de uma maneira para afetar a igreja ao ponto de fazer com que os irmãos venham estar desfalecendo, não. Mas nós cremos, assim como nosso irmão Gerson, ele estava orando, né? Nós cremos que a igreja passará por isso fortalecida. Nós cremos que a igreja passará por essa situação fortificada, que esse vírus não veio para nos calar, não veio para nos matar. Pelo contrário, Deus, Ele preserva a tua igreja. Deus, Ele cuida da tua igreja. Nós cremos que nós vamos passar por isso, que nós vamos ter vitória nisso, porque é Cristo quem está caminhando com a igreja. Mas nós devemos sim tomar as devidas precauções, assim como o Ministério da Saúde ele diz, para tomarmos, né, as devidas precauções, usar máscaras, o uso também do álcool em gel. Isso é muito importante. Nós não podemos abusar, né? Nós devemos ter ciência do que nós estamos fazendo. Então vamos obedecer o nosso Estado, vamos obedecer o nosso governo. Se o Ministério da Saúde disse para nós tomarmos essas precauções, vamos tomar essas precauções, e também não vamos deixar de crer que Jesus ele está no controle de tudo, amém? Irmãos, vamos estar então aqui tocando mais um hino, Raquel Melo e Nani Azevedo, Eu Quero Descer. Fugiu o nome da cabeça? O nome disso é legal. Pegar uma raiva ali, Nani Azevedo, né? Descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na mão curando. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir. Deus abençoe, meu querido. Um prazer ter a tua presença na nossa live. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar.
as águas do rio, então subirei como na manturado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que
presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, você louvarei sobre toda a terra, com monstros se ouvirá tua alegria, força pra continuar. Que maravilha, te louvar, quero ver todo dia, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder. Quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo cai ao chão. O fogo engole nas cabeças, no grau de som, no grau de som. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Choverá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Choverá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Choverá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Choverá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Choverá um novo som. Os nossos irmãos que quiserem estar nos acompanhando direto da rádio, tá? A Rádio Resgate é 87.9. Então, se você quiser estar mais próximo da gente todos os sábados, esteja conosco na frequência 87.9. A gente vai estar tocando uma última música pra gente estar falando um pouco da palavra do nosso Deus. Por isso que eu queria falar pra você comentar. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não, não falha, não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado. Graças a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero aqui aproveitar aqui alguns minutinhos antes da gente entrar na Palavra de Deus, para a gente começar o nosso bate-papo, né? Nosso bate-papo daqui a pouquinho já se inicia. Eu quero estar aqui também mandando um abraço para todos os nossos ouvintes aí que estão nos ouvindo, tanto através da programação Voz do Brasil para Cristo pela a nossa rádio 87,9 e também pela nossa live do Facebook, que está sendo realizada aí no meu perfil Adrian Rocha. Se você quiser nos acompanhar, vai no meu perfil e a gente está fazendo uma live lá. Quero mandar um abraço também para o pastor Samuel, nosso pastor ali do Comerciários, que está nos acompanhando aí, está firme e forte nos acompanhando, desde a hora que a gente começou, está aí, firme e forte aí, acompanhando a live com a gente. Também alguns irmãos que estão aí, também não posso esquecer de mandar um abraço para o pastor Rodolfo, isso mesmo, pastor Rodolfo, pastor ali do Cedro, nosso amigo, né, Gerson? Um homem abençoado, um homem de Deus. Enfrentamos muitas pescarias juntas. Bênção de Deus. Logo, logo a gente volta na rotina, se Deus quiser. Um abraço, pastor Rodolfo. Um abraço para todos os que estão aí nos acompanhando. Quer mandar um abraço, irmão Gerson? Amém. Eu queria mandar um abraço também pro meu pastor, o pastor Júlio, que talvez não esteja ligado aqui na rádio, o pastor Júlio, que congrega ali, que dirige a congregação a qual eu congrego ali em Rubião Júnior. Um abraço, que Deus abençoe sua vida. O nosso pastor Rodolfo, que tem um carinho enorme pelo pastor Rodolfo, que sempre nos ajudou, sempre nos ensinou, que teve também na direção da Igreja do Brasil para Cristo ali de Rubião Júnior. A todos os ouvintes da rádio 87,9 Resgate FM, a todos aqueles que estão ligados na live através do perfil do nosso irmão Adrian Rocha, o nosso pastor Eliasibe, que deu uma passada aqui também, um abraço, pastor Eliasibe Messias, Deus abençoe, e Deus abençoe a todos que estão aí, um abraço, que não seja eu, mas o Espírito Santo de Deus abraçando a todos nesse momento. Amém? Graças a Deus. Também eu não podia deixar, pelo amor de Deus, não podia deixar de mandar um abraço para os meus pais que estão me acompanhando também através da live, através da rádio, também da programação aqui da Rádio Resgate, e também mandar um abraço para minha digníssima e amada namorada. Hoje pela tarde ela falou assim, olha, se você não mandar um abraço para mim hoje, olha, eu vou, sei lá, me transportar pela rádio, pelo celular, vou lá onde você está e vou brigar com você. Não, eu tô brincando, mas um abraço aí para ela, para também minha sogra, meu sogro lá. Um abraço para todos eles, em nome de Jesus. Também Douglas Alencar. Também, né? Começa. Deixa eu falar. Chega uma notificação sim. Muitas bênçãos vai receber. Tá na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil, ouça a voz do Salvador. Ele a todos diz: vem a mim, ó pecador. Está na hora de orar, que Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Graças a Deus, irmãos. Chegou o momento da gente, do nosso bate-papo, né?
bate-papo este, né, que começou com o pastor Samuel, o evangelista Matheus Souza, o pastor Rodolfo, né, que no princípio aqui da programação, eles começaram com essa ideia do bate-papo e tem sido uma bênção, né, tem sido uma bênção aí, alcançado muitas pessoas com a palavra de Deus, alcançado aí bastante irmãos, né, que gostam do bate-papo, né, que gostam de ouvir ali um pouco da explicação da palavra do Senhor. Com o pastor Samuel a gente pode aprender da palavra do Senhor, que é um mestre ali, né, um rabi, né, um mestre ali nas Sagradas Escrituras também, abençoado por Deus, né, e tem sido uma bênção. Então, neste momento a gente vai começar com o nosso bate-papo, e eu gostaria de estar lendo aqui. Você que está na sua casa, onde você estiver aí, estiver fácil acesso com a Bíblia, por favor, abra comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Eu gostaria de estar usando este texto aqui como base, né, para o nosso bate-papo de hoje. Vamos falar um pouquinho da vida de Jesus, vamos falar um pouco da morte de Jesus na cruz, o significado, vamos falar também qual foi o propósito, né, de ele ter sido pendurado naquela cruz, vamos falar da sua ressurreição, vamos então bater um papo, vamos bater um papo aqui. 1 Coríntios capítulo 15, eu gostaria de estar lendo do versículo 3 ao versículo 9, gostaria de estar lendo aí com os irmãos. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 3 ao versículo 9, que diz assim: Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e também aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Vamos ler o versículo 10 também, que diz: Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que estava comigo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Irmãos, o nosso assunto de hoje, agora à tarde eu estava conversando com o diácono Gerson, e a gente estava conversando um pouquinho, né, para a gente falar um pouco sobre a vida de Jesus. Não apenas sobre a vida dele, mas falar também acerca dos seus 3 anos de ministério aqui na Terra. Falar também acerca da sua morte na cruz, o propósito para qual Jesus Cristo ele foi morto, entendermos qual foi o propósito, por que Cristo veio à Terra, se encarnou, como a Bíblia diz, né? Se fez carne, habitou entre nós. Qual foi este o propósito? Por que este propósito? Qual era a missão de Jesus quando veio na Terra, quando cumpriu a vontade de Deus, quando morreu sepultado e ao terceiro dia ressuscitou e hoje está sentado à destra de Deus Pai nos céus. Queridos, todos nós sabemos, eu gostaria de estar falando um pouco aqui acerca da criação, acerca da queda e acerca da redenção. Todos nós sabemos que no princípio Deus havia criado Adão, Deus havia criado o homem e havia estabelecido uma ordem
né? Deus havia uma intimidade com Adão, ao ponto, irmão Gerson, de a Bíblia dizer que Deus ele caminhava com Adão no jardim do Éden. Olha a intimidade que o primeiro homem, este chamado Adão, tinha com Deus. A Bíblia diz então que ao passar do tempo, Deus havia feito Eva, né, para Adão, e também havia estabelecido princípios. Princípios estes que eles poderiam comer de toda a árvore que havia no jardim, menos a árvore que tinha o fruto do conhecimento do bem e do mal. Todos nós sabemos a história então, que eles comeram do fruto, desobedeceram o que Deus havia destinado, que Deus havia estabelecido, foram contra as ordens de Deus, desobedeceram, então assim houve a queda. Depois da queda, nós sabemos que a própria Bíblia diz que conforme as pessoas iam crescendo, conforme as nações iam crescendo, a iniquidade também ia crescendo, né? O pecado também ia se expandindo. Conforme a nação ia crescendo, o pecado também ia crescendo, a iniquidade também ia crescendo. E nós vemos durante o livro de Gênesis, nós vemos também durante o Pentateuco, que são os cinco livros da Bíblia escritos por Moisés, nós vemos, irmão Gerson e irmão Marcos, que Deus ele sempre tentou se relacionar com o homem, né? Nós vemos de várias formas, por exemplo, através de Abraão. Deus ele fez uma aliança com Abraão em Gênesis capítulo 12, capítulo 13, 14, 15, 16, 17. Dentre os capítulos de Gênesis, Deus havia feito uma aliança com Abraão e Deus procurava formar uma aliança novamente com o povo, fazer com que o povo voltasse novamente para ele. Deus tentava se relacionar novamente com o povo, novamente com as pessoas. Mas nós percebemos que nem todos eles se relacionavam com Deus. Nós percebemos, olhando para a Bíblia Sagrada, que nem todos eles se atentaram a ouvir a palavra de Deus. Muitos deles não queriam saber mais acerca de Deus, não queriam dar a mínima acerca do conhecimento de Deus, não queriam. Mas a Bíblia diz que Deus ele sempre procurou se relacionar com o homem. A Bíblia diz então que Deus ele sempre tentou se relacionar com o homem há muitos anos. Isso também nos tempos de Davi, isso nos tempos dos profetas, nos tempos de Ezequiel, de Isaías, de Jeremias, no tempo de Daniel, dos profetas menores. Deus ele sempre procurou um jeito de fazer com que o povo se chegasse até ele, irmão Gerson. Mas o povo mesmo assim caía em pecado, mesmo assim virava as costas para Deus, mesmo assim não queria de jeito nenhum saber do conhecimento de Deus, saber da palavra de Deus, cumprir as suas vontades, cumprir a tua palavra. O povo não queria saber nada disso. O povo não estava, desculpe o português da rua, mas o povo não estava querendo saber, não estava nem aí com Deus. Né? O povo virou as costas, não quis saber mais que é Deus. A Bíblia diz então que ao passar do tempo, Deus ele cumpriu, né, a promessa que um dia ele havia dito, a sua primeira profecia, a primeira promessa da Bíblia que se encontra em Gênesis 3,15, onde Deus ele disse que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Também durante toda a Bíblia, o Antigo Testamento, nós vemos os profetas profetizando acerca daquele a quem Jesus, aquele a quem Deus iria enviar para redimir todas as coisas, né? Os profetas profetizaram, como por exemplo Isaías, conhecido também, né, irmão Gerson, como profeta messiânico. Porque dentro do seu livro, ele muitas vezes profetizava acerca de Jesus, profeta Jeremias, profeta Amós, até mesmo no livro do profeta Oséias, fala acerca da profecia de Jesus. Mas enfim, a Bíblia diz então que, passando-se o tempo, essa promessa se cumpre. Certa vez, João o Batista estava batizando com água para o arrependimento.
Certa vez João estava batizando para o arrependimento e ele disse, olha, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas virá um após mim que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Este não sou digno nem de desatar as sandálias dos teus pés. Quando João Batista acaba de dizer isso, Jesus aparece. E é neste momento em que João Batista aponta para Jesus e diz, olha, lembra daqueles ao qual eu havia dito, eu havia falado para vocês? Pois é, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia começa então a dizer que Jesus ele é batizado por volta dos 30 anos de idade, narrado isso nos evangelhos, mais no evangelho de Lucas, mais no evangelho de Marcos e no evangelho de João, que começa falando acerca do batismo dele. A Bíblia diz então que Jesus ele é batizado. Depois de ser batizado, ele começa com os seus 3 anos de ministério aqui na terra. E é muito interessante que durante este tempo, irmão Gerson, ele e irmão Marcos, Jesus ele realiza milagres, realiza prodígios, cegos voltam a enxergar, paralíticos voltam a andar, coxo se levanta, leprosos são purificados. Nós percebemos, né, que Jesus ele realiza seus milagres, realiza os seus feitos. Mas ao findar do ministério de Jesus, no último ano do ministério de Jesus, Jesus ele está a caminho de Jerusalém. Ele está a caminho para cumprir o propósito do qual ele estava destinado a fazer. Jesus, no 3º ano do seu ministério e no último ano do seu ministério aqui na terra, Jesus ele estava a caminho de Jerusalém, onde ele iria cumprir a sua missão para a qual ele veio, ao qual ele iria cumprir a sua missão, ao qual o Pai havia destinado para que ele cumprisse. A Bíblia diz então que Jesus ele parte para Jerusalém. Partindo para Jerusalém, Jesus ele reúne os seus discípulos, começa a pregar para os seus discípulos, ceia com seus discípulos na festa da Páscoa, que é muito comum em Jerusalém, também como outras 2 festas. Jesus então, após ceiar com seus discípulos, ele começa a dizer, isso no Evangelho de João, ele começa a dizer acerca do céu, começa a preparar os seus discípulos, explicando para eles acerca da sua partida para a casa do Pai. Isso em João capítulo 14. Ontem eu estava fazendo uma live para Jubraque aqui de Botucatu e eu estava falando acerca disso. Em João capítulo 14, Jesus ele estava preparando os seus discípulos acerca da sua partida para a casa do Pai. Jesus então ele fala acerca da partida para a casa do Pai e também fala acerca do céu. Fala acerca das coisas que tem no céu. Fala acerca de um lugar para o qual ele está indo. Fala que está destinado a fazer. E o que eu acho muito interessante, irmão Gerson, em João capítulo 14, é que quando Jesus ele começa a instruir os seus discípulos e preparar os seus discípulos acerca da sua partida para o céu, os discípulos, Tomé, ele tem a ousadia de perguntar, Senhor, não sabemos para onde vais. Então, como saber o caminho? Jesus então responde Tomé dizendo, olha Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando a gente vê isso, Jesus ele anula qualquer outro suposto caminho que nos diz levar até a casa do Pai. Então sabemos que só há um caminho. Sabemos que só chegamos à presença de Deus por um caminho. Este é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Vemos então que Jesus ele instrui os seus discípulos. Mais à frente, Jesus ele leva os seus discípulos para o Getsêmani. Chegando no Getsêmani, ele separa, no Monte das Oliveiras, ele separa para entrar no Getsêmani, fazer a oração. Apenas Pedro, Tiago e João, os discípulos mais íntimos, faz a oração no Getsêmani, a oração conhecida, que todos nós conhecemos. Pai, aparta de mim este cálice, faça conforme a tua vontade.
Jesus então faz esta oração. Depois então Jesus ele é entregue nas mãos dos pecadores. Os soldados romanos vêm, prendem Jesus, leva para o Sinédrio. Depois todos nós conhecemos que Jesus perante o Sinédrio, ele é acusado. Depois de ser acusado, Jesus então, botaram sobre ele uma coroa de espinhos, o chicotearam, bateram em Jesus e então colocaram cravos e o pregaram numa cruz. Eu acabei de dar essa resumida, acabei de passar por esses capítulos, por esses livros, para entendermos qual foi o propósito da obra de Jesus na cruz. A Bíblia diz então que agora Jesus ele foi crucificado. Jesus agora ele foi entregue nas mãos dos soldados romanos, foi crucificado. Segundo alguns teólogos, estudiosos, historiadores, dizem que cada cravo ao qual foi cravado nos punhos de Jesus tinha por volta de 12 a 15 centímetros. Espinhos na coroa de Jesus que estavam perfurados em sua cabeça por volta de 1,5 centímetro a quase 2 centímetros, cravados no crânio de Jesus. Jesus então foi chicoteado, foi crucificado. Agora eu quero entrar com um bate-papo. Olha, Jesus ele foi crucificado. Jesus ele foi pendurado no madeiro. Mas qual o propósito da morte de Jesus? Para que Jesus ele veio à terra? Para que ele sofreu tamanha angústia, assim como no Getsêmani? A Bíblia diz que ele chega a suar gotas de sangue pela pressão. Ele diz, Pai, aparta de mim este cálice, né? E há uma divergência, né, entre alguns teólogos, entre alguns estudiosos da Bíblia, onde alguns dizem que este cálice a quem Jesus estava dizendo aparta, para uns eles dizem que é o sofrimento, já para outros dizem que é a ira de Deus que seria derramado em Jesus naquela cruz, porque ele carregou naquela cruz todos os nossos pecados, as nossas transgressões, estava sobre ele. E a justiça de Deus precisava ser cumprida. E Deus precisaria colocar da sua ira, derramar a sua ira. E naquela cruz, Jesus apaziguou a ira de Deus. Tem duas essas posições teológicas, mas o intuito aqui é exatamente esse, irmão Gerson. Muitas pessoas perguntam assim, olha, qual o propósito de Cristo ter morrido? Né? Por que Jesus ele foi para aquela cruz? Por que Jesus ele foi para aquela cruz, irmão Gerson? Primeiramente, eu acho que o primeiro propósito de Jesus e ter aquela cruz, pagar pelos nossos pecados, pagar pelas nossas transgressões, primeiro era para cumprir a vontade de Deus. Porque Deus, que nem o irmão Adrian ali resumiu, ele tentou sempre fazer a aliança, sempre tentou restaurar a aliança, a adoração do seu povo para com ele, mas por algum momento eles se rendiam e por outro momento eles voltavam a fazer aquilo que não agradavam a Deus. Mas o verdadeiro propósito de Jesus ir até a cruz para pagar pelos nossos pecados era para restaurar a aliança de Deus com o seu povo, era para restaurar a aliança, a adoração com o povo de Israel. Primeiro Jesus, ele chega como aquele que ia resolver o problema do povo de Israel. Mas o verdadeiro problema do povo de Israel era a opressão do povo romano. E quando eles falavam no Messias, era aquele que viria de salvar eles das mãos do imperador romano. Mas o propósito de Jesus é totalmente diferente daquilo que eles pensavam. O propósito de Jesus, ele estava além da terra. Ele estava além daquilo que o povo judeu esperavam pelo alivio da opressão romana. Mas Jesus, ele veio para pagar, para restaurar a adoração. Jesus, ele veio para mostrar que é algo melhor, um reino estabelecido, que nós podemos descansar, onde nós não vamos ter dores, não vamos ter pecado, onde nós vamos viver num corpo de glória. E quando você falou ali de caminho, eu lembrei que Jesus, quando ele vem para cumprir esse propósito, ele começa a pregar e ele diz, aqueles que estão cansados e oprimidos, que venham até mim que eu vos aliviarei.
Primeiro você vem até Jesus, e isso é gratuito, isso não tem preço. Você chega diante de Jesus e você está aceitando Ele como seu único Salvador, e isso é gratuito. Mas depois ele diz assim, olha, agora você toma a sua cruz e me siga. Glória a Deus. Isso tem um preço, isso você tem um preço a se pagar. Você tem que se livrar daquilo tudo que te atrasa, de tudo aquilo que não te permite chegar diante de Deus, todas as suas transgressões, todas as suas iniquidades, tudo aquilo que você acha bom, você tem que deixar de lado. Então você tem que tomar a sua cruz e seguir a Deus, e seguir a Jesus. E depois ele diz assim, agora vai e espalha esse evangelho para toda criatura. Vai e propaga essa palavra de cruz, que para alguns é uma loucura. Quem daria o seu filho para morrer pelos seus pecados? Eu acredito que nenhum de nós que somos homens, que todos que têm entendimento, não faria isso pelo seu próximo. Mas Jesus, ele vem como Filho de Deus para pagar pelo nosso pecado. E essa palavra talvez seja loucura, mas para aqueles que conhecem, sabe que é o amor de Deus tratado naquele madeiro. O madeiro que significava maldição, ali ele abençoa todas as famílias da terra. Esse propósito era qual Jesus queria fazer. Quando Adão caiu no começo do primeiro livro da Bíblia, ali foi amaldiçoado todo o homem da terra. Mas quando Jesus morre no madeiro, com o propósito de propiciação pelo pecado de todo homem da face da terra, ali ele está abençoando todo o homem da terra. Então, o evangelho da cruz é o evangelho do amor de Deus, porque ali restaurou a aliança, ali nós fomos livres de todos os pecados, de todas as nossas dores e transgressões. Ali foi aonde Deus deu uma nova chance para que nós podemos chegar diante dele. É isso que eu entendo como o propósito de cruz. Aleluia. Amém? Exatamente. E aproveitar que a gente está no bate-papo sobre um assunto, eu achei muito interessante, porque isso é verdade, né? Aproveitando que a gente está no bate-papo aqui, certa vez eu vi um vídeo, eu não vou citar aqui, né, o nome do irmão, mas onde ele disse que Jesus ele foi para a cruz porque ele morreu porque viu importância em nós, né? Ele morreu porque nós éramos dignos disso, ele morreu porque ele viu uma importância em nós, então por isso que Cristo morreu naquela cruz. Quando eu vi isso, irmãos, meu Deus, veio aquele incendiou meu coração. Eu falei, meu Deus do céu, que Bíblia é essa que o irmão está lendo? Né? Que Bíblia é essa onde a Bíblia fala que Jesus ele morreu na cruz porque viu alguma importância em nós? Não, misericórdia. Jesus ele veio à terra para cumprir unicamente a vontade de Deus e nada mais. É claro que dentro da vontade de Deus, a missão de Jesus era essa. Era de Jesus ele morrer na cruz para nos libertar, nos salvar da morte que viria por intermédio do pecado, né? A missão de Jesus era essa, mas a missão principal de Jesus, irmão Gerson, era exatamente cumprir a vontade de Deus, assim como você diz. E quando eu vejo algumas pessoas dizendo que nós somos especiais, que nós somos o ponto fraco de Deus, eu penso assim, falo, meu Deus do céu, misericórdia, que Bíblia é essa que o povo está lendo? Que Bíblia é essa que está sendo apresentada para eles? Por que não, irmãos? Jesus ele foi para a cruz unicamente por um propósito, atender à vontade de Deus. A missão de Jesus aqui na terra foi exatamente essa, cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus, sim, era resgatar o seu povo, que viria, que morreria por intermédio do pecado. Então, através da obra completa de Cristo na cruz do Calvário, Ele nos libertou, Ele nos tirou do império das trevas e nos colocou para o reino do teu amor. É exatamente isso, irmão Gerson, assim como você disse, é o propósito da cruz. Jesus ele veio, assim como em João capítulo 1 a Bíblia diz, né, que a palavra se fez carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele habitou entre nós, viveu como homem, comeu, bebeu, viveu uma vida como homem, mas também sendo Deus, para cumprir este propósito, para cumprir esta missão. E a missão de Jesus era essa, morrer naquela cruz, para atender à vontade de Deus. A Bíblia diz que o Cordeiro estava morto antes da fundação do mundo.
Deus já tinha um propósito para isso acontecer. O cordeiro já estava morto. O propósito que Deus tinha já estava estabelecido. Jesus ele veio para cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus é essa, a missão é essa, de morrer naquela cruz para resgatar o povo da morte ao qual viria pelo pecado. Assim como em Efésios capítulo 2, se eu não estiver enganado, a Bíblia diz que nós estávamos mortos, Paulo diz isso, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida. E pela graça somos salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? E assim, irmãos, quando a gente fica imaginando, né, irmão Marcos? Quando a gente fica pensando, a gente pensa assim, olha a tamanha bondade, olha o tamanho amor, o que Jesus ele fez, cumprindo a vontade de Deus, é algo assim ao qual nós não merecíamos, né? Por conta do nosso pecado, por conta da nossa natureza pecaminosa, por conta da nossa maldade, da maldade do homem, maldade do coração humano, maldade de todas as pessoas, de toda a humanidade, nós merecíamos a punição de Deus. Sim. E Deus mesmo assim seria justo. Se Deus ele nos mandasse todos para o inferno, Deus ele não seria injusto. Sabia disso? Se Deus ele mandasse todo mundo para o inferno, Deus ele não seria injusto. Pelo contrário, Deus seria justo, porque era essa morte que nós merecíamos. Mas Deus, ele deu o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer naquela cruz, tomar sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades. Estava sobre ele naquela cruz. Jesus pagou o alto preço e nos comprou com sangue. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes nós ficamos imaginando, né? Como a graça de Deus é irresistível, né? Como explicar esta graça? Como explicar este amor de Deus, né? Ao qual nós merecíamos a punição, merecíamos a justiça de Deus. Mas Deus, através da graça, através do teu amor, através da tua bondade, assim como o apóstolo Paulo diz, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do teu amor. Assim como ele diz também em Efésios, era para nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida. Em Romanos capítulo 5, acho um texto aqui muito interessante, onde Paulo ele diz em Romanos capítulo 5, versículo 9, versículo 10, ele diz assim: logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Porque se nós, mediante a morte de seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Louvado seja o nome do Senhor. Como explicar este amor, né, Gerson? Como explicar esta graça? Como explicar o sacrifício de Cristo naquela cruz? Quando alguém me pergunta, fala, olha, vale a pena servir a Deus? Vale a pena. Vale a pena adorar a Deus? Vale a pena. Vale a pena ir para a igreja? Vale a pena se intitular como cristão? Para que isso? Para que viver, né, dentro desse quadrado? Para que viver como cristão se no mundo há muitas coisas melhores para se fazer, muitas coisas melhores para ter? E eu digo que isso é mentira, isso é engano, porque onde encontramos vida é somente em Cristo. Onde nós encontramos a verdadeira vida é somente em Cristo. Nós não encontramos vida no mundo, né, irmão Gerson? Enquanto muitas pessoas, infelizmente, estão sendo enganados pelo mundo, estão sendo enganados por todo sistema mundano, assim como o apóstolo Paulo ele diz que o Deus deste presente século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandecesse perante eles a luz do Evangelho.
nós percebemos que o sistema mundano, ele trabalha para exatamente atrair, né, jovens, atrair as pessoas. E enquanto muitos eles acham, eles pensam que é no mundo onde eles estão encontrando vida, é no mundo onde eles estão encontrando liberdade, é totalmente contrário, irmão Marcos. É no mundo onde eles estão encontrando perdição. É no mundo onde eles estão encontrando morte, porque vida, assim como Jesus ele disse para Tomé, ele disse, olha, somente eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida fora de Jesus não tem. Vida fora da presença de Jesus não tem. Não é vida. Fora de Jesus não é vida. É morte. Fora da presença de Jesus não é vida. É falsidade, é ilusão. Por isso, aproveitando aqui a live que estamos fazendo, aproveitando também o momento que estamos aqui conversando pela rádio, talvez algumas pessoas estão nos acompanhando, nos ouvindo aí, e está com essa dúvida, dizendo, olha, será que vale mesmo a pena ser crente? Deus, será que vale mesmo a pena dizer ser cristão, fazer a obra de Deus? Será que vale mesmo a pena, irmão Gerson? Eu, como testemunho vivo, eu creio muito que vale a pena, porque se alguém que me conhece sabe como eu fui, sabe das coisas a qual eu fiz no mundo, e renunciar tudo isso aqui, tudo isso aí, a qual eu vivi, para viver a vontade de Deus, é maravilhoso, é uma coisa que não tem explicação. Como o irmão Adrian falou, tem alguma explicação esse amor? Tem alguma explicação essa graça? Eu poderia te responder logo de imediato que não tem explicação. É uma explicação que não cabe a nós. Exatamente. Nós que somos homens falhos, cheios de defeitos, dificuldades e problemas, nós não conseguimos testificar dessa graça, testificar dessa bondade, desse amor. Porque Jesus, ele é, que nem eu já disse uma vez, ele é o próprio amor pregado naquela cruz. Jesus, ele pregou o amor, Jesus, ele ensinou sobre o amor, porque a palavra de Deus diz dessa maneira, Deus é amor. Então, Jesus, como o verbo encarnado, ele pregou o amor, ele pregou tudo aquilo que há em Deus, trouxe a nosso conhecimento. E esse momento de conhecimento que nós conhecemos desse amor, nós não conseguimos explicar, mas nós conseguimos pregar, levar esse amor adiante, levar esse amor a outras pessoas. Como o Adrian acabou de dizer, o nosso evangelista Adrian acabou de dizer, as pessoas talvez enganadas por isso, por outras situações a qual o mundo prega, a qual o mundo coloca como padrão, eles não conseguem reconhecer esse amor. Eu estive esses dias pregando na live da nossa igreja lá do Brasil para Cristo de Rubião Júnior, falando sobre o sacrifício de Jesus. E muitas pessoas, a qual o escritor aos Hebreus ele pregava ali, eles não estavam reconhecendo o sacrifício de Jesus, mas eles estavam subindo o templo todo ano para levar o seu sacrifício, mas eles não estavam pagando ali pelos seus pecados. Eles estavam fazendo simplesmente um memorial sobre os seus pecados ali. Mas Jesus, como o sacrifício, o qual pregou o amor, aquele que nos ensinou sobre o amor, ele foi adiante disso. Ele diz, olha, esse sacrifício ao qual vocês estão levando não vale a pena. O amor ao qual eu preguei naquela cruz, para que você venha conhecer um pouco mais de Deus, para que você venha estar um pouco mais perto de Deus, porque é isso que nós necessitamos nesse momento, se achegar diante de Deus com as nossas aflições, com as nossas transgressões, pedir para Deus nos dar um caminho, nos ensinar a ser como Jesus. E eu vejo Paulo, ele pregando o evangelho de cruz para toda criatura. Quando nós examinamos as cartas de Paulo, toda vez ele prega sobre o sacrifício de cruz. E hoje nós vemos um evangelho totalmente distorcido, irmão Adriano. Um evangelho qual não prega a cruz, a qual não prega o arrependimento.
nós vemos um evangelho que é distorcido para a vontade humana. E o evangelho é verdadeiramente a vontade de Deus, o reino de Deus estabelecido na face dessa terra. É verdade. E todos aqueles que reconhecem isso, começam a olhar para trás e ver que tudo que viveu era só engano. Tudo aquilo que viveu era só uma cegueira, a qual o inimigo, a qual o irmão Adrien acabou de citar, que é o Deus do mundo, que cegou a nossa visão para que nós não pudéssemos enxergar essa graça. E quando nós reconhecemos essa graça, nós nos tornamos livres. Nós nos tornamos melhores. Nós tornamos e começamos a entrar no padrão de Deus. Porque nós temos um padrão no mundo e temos um padrão em Deus, a qual o Adrien acabou de citar como um quadrado. Esse quadrado, irmãos, ele não tem como se desfazer. É um quadrado que é daquela maneira, ele não tem outro caminho. Jesus disse, que nem o irmão Adrien diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todos os pensadores dessa terra tentaram explicar, fazer acerca de um caminho, mas eles não conseguiram estabelecer esse caminho. Mas Jesus, ele disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, se nós estamos enganados, se alguém que está ouvindo essa rádio, ouvindo nós pela live nesse momento, esteja enganado ou cocheando em seus pensamentos, achando que o mundo pode te oferecer algo de melhor, eu venho para te dizer que você não vai achar no mundo aquilo que só há em Deus. Aleluia. Verdade. Não tem como nós procurarmos algo no mundo que nós só encontramos em Deus. Nós podemos passar por muitos momentos, irmão Adrien. Momentos de aflição, momentos de angústia, momentos de prova. Mas eu tenho uma certeza, porque está escrito na palavra de Deus. E tudo aquilo que nós devemos saber de Deus está escrito nessa Bíblia, nessa palavra. Nesse exemplar que vem passando de geração em geração, de ano em ano, milênio em milênio. Tudo que nós precisamos conhecer de Deus está aqui. Aleluia. Então, nós devemos examinar tudo aquilo que o mundo diz. E tudo aquilo que nós vivemos foi vão para aquilo que Deus tem para nos apresentar. E isso aí é uma coisa que não tem explicação. É viver na graça e viver no amor de Deus é uma coisa que só Jesus explica. Amém? Sim. Dando uma ênfase também no que o nosso irmão Gerson falou, eu gosto de falar que conhece o mundo quem já passou por ele. Né? Às vezes a pessoa pode te olhar, pode ver a sua vida tranquila, mas não sabe o seu passado, não sabe o que você passou. Né? Eu mesmo, no meu passado, fui uma pessoa depressiva. Fiquei 2 anos na depressão. E eu só ficava em casa, era uma pessoa irada. Ficava na minha, fui me fechando. Vontades de se matar que tinha. E hoje o pessoal olha pra mim e pensa, nossa, aquele menino ali, olha que bênção, sempre louvando. Mas não sabe como foi o passado. Né? As pessoas acham que depressão não tem cura. Eu tenho pra mim que depressão, ela é um estado em que o seu espírito ele está tão fraco, tão abatido, que ele já não tem mais forças. E tentaram colocar isso na minha cabeça, mas eu tenho certeza que para Deus nada é impossível. A palavra nos fala em Lucas que chegou um príncipe até Jesus e falou para Jesus, ó Pai, como eu faço para ter a vida eterna? E Jesus, olhando para aquele príncipe, disse, primeiramente você tem que seguir os mandamentos. E logo depois o príncipe já disse, ó Pai, eu cuido desde a minha infância, seguindo os mandamentos. E Jesus olha para aquele príncipe e fala, então só falta você largar todas as suas riquezas, doar aos pobres e seguir a mim, para que você tenha um tesouro no céu. Logo depois os discípulos que estavam com ele falam, ó Pai, nós fizemos tudo isso e como herdaremos a vida eterna? E o Senhor olha para eles e diz, isso é impossível aos homens, mas tudo é possível a Deus. E eu acho interessante porque a todo tempo na Bíblia o Senhor ele tenta de alguma forma restaurar a aliança que nós seres humanos quebramos com ele. Mas o Senhor ele tem um amor tão grande, que ele chamou discípulos, tentou de todas as formas estar restaurando a aliança. E até hoje em dia nós vemos que tem pessoas que não são gratas a isso, acham que igreja é brincadeira, acham que igreja é só bênção, que igreja é só você ir lá pegar profecias.
é só você ir lá pegar bênçãos, mas você algum dia vai passar pelo que Jesus passou. Nem que seja a pontinha do iceberg, mas você vai passar pela prova e chegue até o reino. Não acho que você vai estar indo para a igreja apenas para estar louvando, para estar ensaiando, mas você algum dia vai passar, mas isso é necessário para te fortalecer, para mostrar que você está preparado para herdar a vida eterna. E o que eu acho mais importante é um pai entregar o seu filho para morrer pelo mundo. Um amor que não tem limites, um amor que não teve barreiras. Eu, parando para pensar nisso, eu não entregaria o meu filho para estar morrendo pelo mundo. Porque é meu sangue. É um amor que você tem. E o Senhor mesmo ali entregou o seu filho para estar morrendo por nós. Então seja grato a Deus todos os seus dias. Agradeça a Ele pelo fôlego que Ele te deu hoje. Você já agradeceu a Deus pela tarde, pela manhã que Ele te deu? Agradeça ao Deus porque Ele é maravilhoso. Aquele ato na cruz não foi à toa. Você não pode deixar aquele ato na cruz ser à toa. Então prepare-se. Ore, agradeça a Deus. Porque tem coisas melhores esperando por nós. Glórias a Deus. Então, como explicar essa graça, né? A gente pode ver pela própria palavra de Deus, né? Olhando para a vida do próprio apóstolo Paulo. Quem olhava para Paulo, um cristão que olhava para Paulo e falava, meu Deus do céu, isso daí é o inimigo encarnado. Porque Paulo, ele era o maior perseguidor de cristãos que tinha naquele tempo. Paulo, ele perseguia a igreja, né? Ele fazia parte de um grupo de religiosos, né? Fazia parte dos fariseus. E para ele, o que Paulo estava fazendo, matando cristãos, prendendo cristãos, para ele estava agradando a Deus. Mas na verdade ele estava perseguindo a igreja. Ele estava perseguindo, né, os cristãos, os servos de Deus. Para um cristão, irmão Gerson, que olhava para Paulo, falava, olha, Paulo, esse daí não tem jeito não. Esse daí, olha, é só Deus na causa. Mas quando Paulo menos esperou, né? Paulo estava a caminho de Damasco, isso em Atos capítulo 9, Paulo estava a caminho de Damasco para prender os cristãos, pegar os cristãos que estavam em Damasco e trazer preso para Jerusalém. No caminho, Paulo ele teve um encontro com Jesus, né? Um caminho, a graça de Deus cercou Paulo. Ele falou, olha Paulo, até o que você tinha para fazer foi daqui até aqui, né? O que você tinha para fazer só foi até aqui. Agora daqui para frente é uma nova história. Daqui para frente é eu que estou no controle. Daqui para frente, agora você não vai ser mais perseguidor. Agora você vai ser servo. Daqui para frente você não vai ser mais aqueles que prendem cristãos. Daqui para frente você vai ser aqueles ao qual vai propagar o evangelho, vai propagar a minha palavra, porque a minha graça te basta, né? É muito interessante também que Paulo, mais à frente, em uma das suas cartas, Paulo ele diz assim, acerca de um espinho na carne, né, que lhe foi posto, mensageiro de Satanás, para o esbofetear, a fim de que ele não se ensoberbecesse. Mas o que eu acho interessante é que Paulo ele disse que sentia prazer nas injúrias, ele sentia prazer nas tribulações, sentia prazer nas angústias, sentia prazer nas dificuldades. Agora para pensar, como é sentir prazer nas angústias, né? Como é sentir prazer nas adversidades? Como é ter esse sentimento de prazer quando tudo está indo errado, quando tudo está indo mal, né? Como é sentir este prazer? Né? Paulo ele diz que quando ele está fraco, é então que ele está forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo ele diz, olha, a graça de Deus, ela basta. Não preciso de mais nada. Não preciso de acréscimo, não preciso de mais nada superficial, mais nada físico. A graça de Deus, ela me basta. A minha alegria vem da graça de Deus. O meu regozijo vem da graça de Deus. Tudo que eu sou, tudo que eu faço é para a glória de Deus, né? Tudo que a gente faz na obra de Deus, a obra missionária, as coisas do reino, é por causa da graça de Deus,
é para a glória de Deus. Assim como o Gerson disse, o Marcos também disse, né? A gente estava falando aqui sobre pecado, o propósito de Jesus na cruz, e é exatamente isso, né, irmãos? Para muitos, isso não tem valor algum, né? Para muitos, isso não passa apenas de uma história, não passa apenas de algo que já aconteceu, né? Mas nós sabemos a importância da morte de Jesus naquela cruz. Quando tudo estava perdido, quando era para nós sofrer a morte necessária que viria pelos nossos pecados, Deus enviou seu Filho. E naquela cruz ele nos comprou com sangue. Naquela cruz ele venceu a morte, ele sofreu o que sofreu, tomou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, estava sobre ele. Naquela cruz, atendeu à vontade de Deus. Deus enviou seu Filho, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, já para encerrar aqui, que o horário já não nos permite muito, para você que está nos acompanhando, que nos acompanhou até agora através da live, né, e também através da programação aqui da Rádio Resgate FM 87,9, a mensagem nossa, né, nossa pregação neste momento é exatamente essa. Não pense que as coisas do mundo são melhor que as coisas de Deus. Isso é ilusão, né? Assim como o Gerson disse, o Marcos disse, somos provas, né, de que tudo isso é passageiro, né? Nós somos jovens, não temos muitas experiências, mas assim, pelo que nós passamos, pelo pouco que passamos, podemos perceber que isso é ilusório, que isso não se compara com as coisas que Deus tem preparado para a sua igreja, né? Talvez nós acabamos pensando o seguinte: olha, vale a pena, acho que estar no mundo, vale a pena sim, porque eu vou estar curtindo, eu vou estar fazendo isso, fazendo aquilo. Irmãos, isso é passageiro, isso é ilusório. Vale mesmo a pena servir a Deus, vale mesmo a pena servir a palavra do Senhor. Então, para você que está nos ouvindo, o nosso serviço a Deus, a nossa adoração a Deus, nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Não pelas coisas somente que Ele faz, mas também pelo que Ele é. Se nós louvamos o nome do Senhor, vale a pena adorar a Deus, porque Ele é digno de toda honra, glória e adoração. Se nós fazemos missões, é para a glória de Deus. Se nós fazemos obras no reino de Deus, é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Então, irmãos, assim como eles disseram, né? Tudo que o mundo nos oferece é ilusório. Tudo que o mundo nos oferece é passageiro. Tudo que o mundo nos oferece é superficial, é físico. Tudo que o mundo nos oferece, tudo que está no sistema mundano é passageiro, não serve para o nosso crescimento. Mas aquilo que Deus tem preparado para nós, isso é eterno. Aquilo que Deus tem preparado para a igreja, isso é eterno. Isso vale a pena. Isto é a salvação, isto é o céu, isto é o lar para o qual Jesus preparou através da sua morte. Ele preparou para a tua igreja o lugar ao qual a igreja está caminhando, para a Nova Jerusalém. Esta é a promessa ao qual nos mantém firmes, crendo que Jesus um dia virá do céu para buscar os teus eleitos, para buscar a tua igreja, para levar com Ele junto da casa do Pai. Aleluia! Então, irmãos, é isso, é esta promessa que nos mantém firmes, esta promessa que nos mantém focados, a promessa de que um dia estaremos no céu, eternamente, louvando o nome do Senhor nosso Deus. Irmãos, agora nós vamos colocar um hino. Medite na letra desse hino, em nome de Jesus.
Próximo sábado vai ter mais um, né? Próximo sábado vai ter mais um. Nós já queríamos estar agradecendo aos irmãos por estar presente. Mais um sábado, podendo estar adorando ao nome do Senhor Jesus. Sábado que vem também estaremos presentes, fazendo mais um sábado abençoado em tua vida. Amém? Está passando para o Adrian, está falando um pouquinho para a gente estar encerrando. Amém. Exatamente, irmãos. É isso que o nosso irmão Marcos acabou de dizer. Sábado que vem tem mais. Sábado que vem tem mais. Assim como o Chaves diz, né? Neste mesmo horário, neste mesmo canal. É isso aí, tá? É neste mesmo horário, das 3 horas às 5, né? Às 10 para as 5. É o horário em que nós estamos aqui na programação A Voz do Brasil para Cristo. Sábado que vem, o nosso pastor Samuel estará com a gente aqui, estará presente conosco. Hoje ele não pôde estar presente aqui por outros motivos, mas sábado que vem estaremos todos juntos novamente adorando a Deus, exaltando a Deus e podendo compartilhar uma palavra de Deus. Quero agradecer a todos os ouvintes que nos acompanhou até agora, que nos deu esta honra em poder fazer parte da sua tarde, louvando a Deus junto com você, falando da palavra de Deus junto com você. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu quero aproveitar aqui esse momento, quero ver se os irmãos não querem mandar um abraço para alguém. Quer, irmão Gerson, mandar um abraço para alguém aí? Amém, graças a Deus. Eu queria mandar um abraço para meus familiares, para minha mãe, para meu pai, meus irmãos. Mandar um abraço a todos aqueles que estiveram aí ligados na programação 87,9 da Resgate FM, no programa Voz do Brasil para Cristo. Que Deus abençoe a cada um, abençoe o final de semana de cada um de vocês. E que a graça de Deus seja derramada na vida de cada um. Um abraço a todos ouvintes. Santo é o nome do Senhor. Já dando ênfase, irmãos, esteja presente sábado que vem na nossa live no Facebook e na Rádio FM no mesmo horário, 3 horas, para que o seu sábado seja abençoado. Amém? Tenha uma boa tarde. Até o próximo sábado. Temos o microfone. Desperta pra mim. Peço, irmãos.